Olá, eu sou a professora Luanda Triboli, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em docência para ciências, tecnologias, engenharias e matemática da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Guaíba, orientanda da professora Gladys Falavigna, e eu venho falar sobre o encantamento da contação de histórias para trabalhar a diversidade das dificuldades de aprendizagem. A literatura faz parte do imaginário infantil e ela é uma fonte de acesso a uma gama de personagens, cenários e situações através das histórias. Segundo Vygotsky, a linguagem falada é algo vivo resultante da comunicação, totalmente natural e compreensiva, ao passo que a escrita passa a ter significado abstrato e condicionado ao porquê de escrever. E ele ainda relata que o que a criança vê e ouve constitui, desse modo, os primeiros pontos de apoio para uma criatividade futura, constituindo o princípio de que a imaginação seja a interação com o vivenciado e a fantasia a ser criada a partir deste, a contação de histórias desempenha um importante papel, porque ela traz a aproximação do locutor com o ouvinte. As dificuldades de aprendizagem bloqueiam muitas crianças, e diante da história, a identificação com o personagem, é possível acolher as angústias, motivar, estimular as parcerias, promover a integração entre os alunos. Os objetivos são reconhecer, através da história contada, que cada indivíduo tem o seu tempo de aprendizagem, interpretar, então, através dos personagens da história, as particularidades de aprendizagem de cada um, construir a concepção de respeito à diversidade, comparar os acontecimentos da história com acontecimentos do cotidiano escolar, avaliando a conduta dos personagens frente aos acontecimentos, produzindo então a inclusão das diversidades em dificuldades de aprendizagem dentro do ambiente escolar. A atividade de contação de histórias foi a partir de uma história escrita pela autora, onde relata o primeiro dia de aula de uma menina e as suas expectativas. Ao longo da história, então, surgem as dificuldades de leitura e escrita e o bullying sofrido pelos colegas. A professora, então, orienta a mãe, procura auxílio, motiva a criança, ela realiza um trabalho de integração na turma e a menina, por final da história, ela inicia o processo de alfabetização. E a menina, então, termina a história com esse relato entusiasmado que ela, ciente das dificuldades, ela resolve que quando ela crescer, ela vai querer ser professora para poder auxiliar outras crianças também. Essa história ela foi contada para 30 crianças em fase de alfabetização, de 2 turmas de primeiro ano da Escola Pública Estadual do município de Tapes, acompanhado das suas professoras, e foi utilizado o recurso da saia literária, que traz uma aproximação maior entre o locutor e os ouvintes. Como resultado, foi perceptível a integração das crianças e através do olhar atento deles, a fala sobre as questões levantadas, diante da pergunta como é que a menina se sentia quando riram dela, né? Foi em coro, todo mundo respondeu triste. Na situação onde a professora chamou a mãe para conversar, todos ficaram apreensivos, seria que a professora ia se queixar da menina, mas ao contrário, a professora elogiou e sugeriu um acompanhamento profissional, motivando, e foi perceptível o alívio das crianças, dos alunos, né? Que se identificaram com o personagem. E ao final da história também foi perguntado o que eles gostariam de ser quando crescer, e muitos citaram o professor como a menina, né? Esse trabalho, a conclusão, ele trouxe vários questionamentos, não só para as crianças que estavam ouvindo, mas também para os professores que acompanhavam as turmas. O que nós, professores, estamos fazendo por nossas crianças? Será que nós estamos incentivando ou desmotivando esses alunos com dificuldade de aprendizagem? Então, trouxe um acalento para essas crianças que estavam ouvindo, que se colocam na mesma situação de bloqueio de leitura e levantou a autoestima dessas crianças, né? O agradecimento à professora Gladys Falavigna pela dedicação e empenho à educação, à minha família pelo apoio e aos alunos participantes desse projeto tão lindo.